Bom, acho que aqui cabe, falar de neurociência, porque acho que explica muita coisa, dessa coisa doida da gente estar o tempo inteiro procurando padrão, até fora de hora, tá. A história é a seguinte, gente, eh, nós somos feitos, de tal maneira que a gente recebe estímulo o tempo inteiro, e o cérebro tem que trabalhar com isso. E para poder sobreviver, a gente vive no que a gente chama de sistema 1 boa parte do tempo. A gente já tem moldes de como as coisas funcionam, se elas estão bem ou se elas estão mal, e como fazer os processos, e em função disso, a gente vive, procurando padrão. Então, se eu entro numa sala de aula física, eu vou procurar um padrão de como essa sala é. Essa sala é uma sala em grupo, essa sala é uma sala em U, é uma sala tradicional com computador, sem computador. Eh, Se eu entro num restaurante, eu quero saber onde é o balcão, se tem balcão, se só existem mesas, se existem mesas que são reservadas, enfim, eu tenho padrão para tudo, gente, para as coisas mais simples do mundo. E tenho todas essas coisas não são coisas que eu faço de maneira consciente. Tanto isso é verdade, que quando eu quero um atleta de alto rendimento, eu faço ele repetir o exercício ad infinitum, até que ele não pense mais nesse exercício e quando ele estiver naquele momento, ele estará fazendo aquilo que ele foi programado para fazer. Então, vejamos maratonistas. Maratonistas, antes de fazer a maratona, passam dias, horas, meses, anos, às vezes, correndo quantidades absolutamente absurdas de quilômetros antes de correr os 42. Então, antes dele correr os 42 tudo de uma vez, ele correu, sei lá, 200 quilômetros, 300, 400, 500, porque ele passou um tempão correndo 10, 15, 20, 25, 30. E quando ele vai descansar, ele corre 5, vou correr só cinquinho. Eu vou correr 10 todo dia, algo nesse estilo. Então, ou todo dia não pode, porque senão não recupera o músculo, mas tem uma coisa, assim, de estar sempre ali se exercitando. Então, essa quando ele vai correr 40 e cacetada, ele está de buenas, porque ele já correu tudo isso, a cabeça dele está preparada. Então, só lembrando que quando a gente está, indo para um material como esse, né, a gente vai sair que nem doido procurando padrão. E a gente vai, então, pegar os nossos conceitos e sumários e vai procurar, entender como essa pessoa pensa, porque essas coisas de como a pessoa pensa são as coisas que me dão o padrão. E, às vezes, por incrível que pareça, pessoas que não têm nada em comum, digamos, no aspecto socioeconômico, se juntam. Então, eu queria mostrar para vocês como é que fica o resultado deste encontrar padrão. Quando a gente vai olhar, isso aqui é um modelo mental, tá certo? Aqui do lado eu tenho os arquétipos, olha que bonitinhos que eles estão. Então aqui eles estão com cores diferentes. Se eu olhar, né, eh, em cada um desses espaços, existem cores diferentes sendo apresentadas. Então, digamos que eu estivesse, como aconteceu aqui, falando de uma situação que é: a empresa resolveu descobrir como funciona a relação dela no processo de contratação de pessoas com algum tipo de, questão de acessibilidade. E ela vai olhar qual é o racional de todos que trabalham ali, e o que é que eles estão esperando, e o que é que eles estão fazendo para ajudar essas pessoas. Então, o que a empresa descobriu é que tem gente que está ali só pensando, na questão de diversidade e não se dá conta que precisa recrutar para determinadas posições, que, tem que recrutar
entrevistar, e daí, realmente, colocar essa pessoa ali dentro. Este processo aqui é um processo, conhecido, né, de recrutamento, e eu estou separando isso em partes. Detalhe, não necessariamente em todo modelo mental eu tenho uma ordem cronológica de acontecimentos. Se você parar para pensar, melhorar a diversidade no meu espaço, de trabalho, não necessariamente antecede o processo de recrutamento, seleção e contratação de novos profissionais que, tenham esse tipo de diversidade. Percebe como isso não está diretamente ligado e não é cronológico? Gerenciar empregados também não é cronológico. Eh, Obviamente, antes de eu trabalhar quer dizer, o trabalho, de recrutamento e seleção, ele é contínuo, praticamente. E assim como é contínuo o gerenciamento, mas não necessariamente ele acontece em uma ordem, né, não é uma aqui nós não estamos falando de jornada, nós estamos falando de como é que a pessoa pensa naquele momento. E tudo que está aqui em cada uma das torres, eu vou mostrar para vocês que ele está dentro desse processo de agrupamento que a gente faz, nas nossas planilhas. Vou mostrar como isso fica, tá? Então, num primeiro momento, eu tenho, as torres. Torres juntas formam um bloco, então o bloco pode ser recrutamento, tem um segundo bloco que é, o processo de seleção e o último bloco que é o processo de contratação, tá? E isso tudo é uma vizinhança, que é aqui, né, essa vizinhança está sendo chamada de, eh, contratação, né, porque eu só contrato se eu estiver recrutando. E isso me permite, né, entender que, esses agrupamentos me permitem perceber como as coisas são feitas. Ao perceber como as coisas são, agrupadas dentro da cabeça das pessoas, isso me faz ter clareza de onde estão das coisas que eu deveria oferecer para as pessoas. O lado ruim de eu estar, o tempo inteiro trabalhando com padrões, eu falei sobre a economia de energia, né, e criar uma zona de conforto e tal. O lado ruim disso é que às vezes a gente vai com o nosso viés cognitivo. Então, qual é o app que a pessoa usa para fazer? Não estamos falando de app, estamos falando de como é que você pensa esse processo de recrutamento. Estamos falando da importância do recrutamento dentro da empresa, não estamos falando de software, hein, não estamos falando de, elementos que estão ali. Talvez, isso seja, o seu viés cognitivo direto, né. Então a pessoa pula a etapa. Vamos lá. Eu vejo que uma pessoa precisa, recorrentemente comprar um medicamento. O que que eu penso? Vou colocar lá, comprar de novo. Não, eu quero saber qual é a relação dela com este comprar. Vocês a minha experiência junto ao consumidor final, né, com relação à compra de medicamento, é que você tem um grupo de pessoas que é assim: compro para o ano inteiro para economizar. Tenho ou compro de 6 em 6 meses. Tem aquele que compra quando ele descobre que acabou, e ele vai ficar sem, e aquele dia ele fica sem se ele estiver muito ocupado. E tem aquele que compra, conforme vai acabando, porque inclusive ele não tem caixa para comprar de outra forma. Então caixa que eu digo dinheiro mesmo, né. Então, eu posso dar essa opção, mas pode ser que não tenha muita adesão nessa opção, porque talvez o meu público majoritário, por alguma razão XPTO, seja o público que não tem dinheiro para comprar, necessariamente. Então eu posso
talvez pensar em outra forma, né? Que doença você tem, que produto você comprou, seu produto deve estar acabando, se não estiver acabando é porque você não está usando, hello, lembre-se de comprar, né? E tudo mais. Então, é uma coisa muito mais proativa da minha parte do que ativa com relação a, do usuário, né? Eu não dou, eu olho de outra forma. Mas antes eu precisava ter entendido quem é essa pessoa, tá? E como ela se comporta. Outra coisa, né, é que a gente gosta de ser aceito e de pertencer. E para que isso ocorra, normalmente a gente olha para tudo de acordo com as nossas experiências. Então, vamos lá. Se eu pego um público que foi convencido a usar algo, eu vou achar que tudo está ok, porque todo mundo achou algo. Mas o que eu preciso, inclusive essa é uma das razões do que eu vou falar a seguir, uma das coisas que eu preciso é descobrir por que as pessoas não usam. Porque talvez eu esteja errando na mosca. Talvez, se eu fizer algo muito legal, eu consiga eh, que as pessoas façam a adesão a algo de maneira natural e sistêmica, né. Então, muito cuidado. Algumas coisas que a gente fala assim: "Ah, toda pessoa doente se cuida". Talvez a sua experiência pessoal diga isso, mas talvez isso não seja verdade, né. Até porque você gostaria que a pessoa fosse assim, porque você é, né. Então, a gente tem que deixar as pessoas dizerem o que elas têm a dizer, entender, o que ela está dizendo e tomar muito cuidado para não achar que tem significado demais. Então, entre o dar o seu significado, que é algo reducionista, ou dar algo ou achar muitos significados para aquilo que ela fala, a gente precisa encontrar o meio termo. Aí é uma coisa muito de prestar atenção de onde está o foco mental de alguém. Então, aqui vamos numa, eh, em algo que mostra qual é o contexto dessa pessoa e onde está o foco de atenção mental. Essa pessoa saiu para passear, foi dar uma volta no quarteirão com o cachorro. Na verdade, uma volta no quarteirão não, ela foi passear na região, ela viu uma construção de uma casa e quando ela estava quase para atravessar, ela sentiu um vento passando perto dela, que era alguém que trabalhava nessa construção, passando sem olhar o sinal no chão para dar uma parada, porque é isso que se espera numa faixa de pedestres. E aí ela pensa: poxa, essa pessoa nem notou que eu existo, não se importa com a minha existência e tudo mais. O cara é um maluco, um cara um puta irresponsável. O que que eu faço? Vou lá dar uma bronca? O que que eu faço? Então, eu preciso, entender onde é que está o foco de atenção mental. Na verdade, existem 2 focos aqui. Primeiro de todos é eu, que naturalmente acontece todo. Então, eu quase fui, sei lá, atropelada com o meu cachorro. E o segundo foco é: existe uma segunda ameaça, que é eu ir até lá e pegar uma pessoa tremendamente grosseira, que vai olhar para mim ou vai me desprezar ou vai me tratar aos pontapés. Então, não é nenhuma das duas coisas que eu quero, né. E então, quando a gente está lendo a citação, a gente precisa ficar muito de olho em qual é o foco de atenção mental, qual é a intenção dessa pessoa quando ela diz isso, e o que ela estava fazendo ali, né. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma descrição de muitos sentir-se gratos por não ter sofrido nenhum acidente. E eu vou deixar vocês, eh, fazerem esse exercício e me mandarem. Acho que é importante que vocês percebam que eu vou colocar como exercício, hein, que aqui existem muitas gratidões, mas tem gratidões que dá para colocar junto e se você prestar atenção no foco de atenção mental dessa pessoa. Então vamos lá.
Sinto-me grato por não ter sido ferido fisicamente, porque poderia ter sido pior. Sinto-me grato pelo fato do meu marido ser um bom motorista, sinto-me grato porque o para-brisa de vidro temperado salvou a minha filha de nos machucarmos seriamente, sinto-me grato porque o motorista do caminhão estava prestando atenção e diminuiu a velocidade. Sinto-me grato por ninguém se machucar. Então, já de cara, você começa a perceber que tem 2 pessoas prestando atenção no companheiro ou na pessoa que sabe dirigir bem, e tem duas falas onde eu estou com a pessoa falando sobre não ter se machucado, né? Então, acho que é importante a gente entender que existem as gratidões podem ser agrupadas, tá? Eu vou mandar outro exercício parecido com esse para vocês se virarem e me mandarem o, o resultado. Então, quando a gente está prestando atenção, a gente começa a perceber que o padrão nasce desse foco de atenção mental, tá? E isso te ajuda, olha que legal, a não enviesar pelo seu lado. Por outro lado, também te abre a porta para descobrir uma oportunidade. Talvez a pessoa possa esteja com foco em algo que dá a oportunidade dela fazer algum tipo de reivindicação, neste caso específico para a seguradora, ou da gente ter que dar um suporte emocional, que é uma segunda coisa, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, fiquei com raiva porque o grandalhão com as pás de plástico me colocou em perigo voluntariamente ao dividir minha pista sem me avisar. Então, foco de atenção mental é no idiota. Se eu for aqui para o outro, eu fiquei irritado porque o motorista me forçou a sair da faixa de pedestres, embora eu tivesse feito sinal de caminhar. Então, o motorista não está seguindo as regras. Esse é o foco, né? E eu preciso dar um pito nessa pessoa. Fico irritado com a minha equipe por me colocar numa posição de compensar o cliente. Meu foco de atenção mental é: minha equipe nem pensou em mim, né? Então, são essas coisas que a gente precisa estar de olho quando está fazendo esses resumos e procurando os padrões. Então, mais exercício aqui para vocês, e isso permite que a gente parta para o último pedaço, que é o rotular os grupos, e a partir daí a gente trabalhar. Prestem atenção, lá no material de vocês tem uma planilha para vocês que só tem as citações. Vocês têm que colocar o que é cada citação, se é uma reação emocional, se é um princípio guia, se como é que chama? Um pensamento interno, e fazer os resumos. E começar a agrupar. Isso daqui é o grupo X, que agora a gente vai falar nos rótulos que a gente vai dar. E como é que a gente faz para rotular.